Olá, 12h08, Câmara Notícia no ar desta terça-feira, 12 de setembro de 2023. Lembrando que além do canal digital em 11.3, 4 da NET e 9 da Vivo Fibra, você confere também o nosso Câmara Notícia no youtube.com/TV Câmara Campinas e nas fanpages no Facebook da Câmara e da TV Câmara, além, claro, do site da Câmara Municipal de Campinas. Você também pode participar pelo WhatsApp. Anote aí, olha, 978293776, aqui no meu lado inferior, você pode também apontar a sua câmera aí do seu celular para o nosso QR Code e diretamente você cai aqui no nosso WhatsApp, manda mensagem, manda sugestão, manda crítica construtiva, conta o que está acontecendo aí no seu bairro e a gente manda uma equipe de reportagem aí até você. Confira agora os destaques desta edição. Entregues no Dia das Crianças para aquelas que estão internadas. Câmara integra campanha SOS Rio Grande do Sul e recebe doações de gêneros de primeira necessidade para as vítimas do ciclone. E mais. A carreta do Serasa na Estrada ficará em Campinas até o próximo sábado, à 1 da tarde, com a finalidade de oferecer serviços e orientações financeiras às pessoas de todas as idades. O Câmara Notícia está no ar. Gente, como o André já adiantou aí, olha, o Serasa na Estrada estendeu o tempo aqui em Campinas. Na primeira semana em que o serviço esteve na cidade, foram fechados 2.876 acordos. André, boa tarde. Agora a gente vai saber qual é a expectativa para esse período. O André está lá no centro da cidade. Boa tarde, André. É isso aí, Mirna. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, a expectativa é de que mais ou menos esse número se repita, quase 3.000 acordos. Bom, a gente está aqui em frente à Catedral de Campinas, tem bastante gente por aqui, o pessoal realmente abraçou a ideia, com a finalidade, evidentemente, não é? O Serasa de oferecer serviços, passar orientações financeiras, Mirna, principalmente para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com relação ao acesso à internet, enfim, mas para falar muito mais a respeito dessa situação, o Fernando Gambaro está por aqui, vai bater um papo conosco, não é? Ele que trabalha na comunicação. Tudo bem, antes de mais nada, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Superou a expectativa de vocês esse número? Superou demais as expectativas, a gente estava planejando ficar aqui em Campinas até o sábado da semana passada, estendemos a nossa estadia na cidade e agora a gente vai ficar aqui até o próximo sábado, até 1 da tarde. Bom, então até 1 da tarde... o prazo justamente foi estendido por conta da grande movimentação aqui em Campinas, é isso, Fernando? Exatamente, foi a primeira cidade que a gente estendeu a nossa estadia, né, na cidade, então são filas aqui que a gente está vendo as pessoas vindo desde cedo para ficar na fila, então durante a semana até sexta-feira o atendimento acontece das 9 às 18 horas e no sábado das 9 às 13. Bom, a gente já vai voltar a conversar, antes eu vou ouvir, não é? Um pessoal ao vivo aqui no Câmara Notícia para saber justamente como tem sido, né? O atendimento. Qual é o nome do senhor? Meu nome é Epaminondas, de Souza Santos Soares. Boa tarde, o senhor é aqui de Campinas ou da região, alguma cidade próxima? De Hortolândia. Chegou aqui que horas hoje? Eu cheguei aqui às 10 horas da manhã. 10 horas, ficou na fila, mais ou menos 1h30, 2 horas? 1h30, 2 horas, E aí fui atendido rapidão, viu? Foi muito bom, viu? E deu certo, facilitou sua vida? Facilitou, que eu estava devendo um absurdo e agora, graças a Deus, eu vou quitar essa dívida. Como foi o atendimento para o pessoal que está em casa acompanhando, não é, a gente, assistindo ao Câmara Notícias, tem interesse de vir, está um pouco em dúvida, como que foi lá? O pessoal que está em casa pode vir, que é muito bom, viu? É bom atendimento, rápido e resolve tudo, viu? Muito obrigado. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Edna. Também de Hortolândia ou aqui de Campinas? De Hortolândia, esposa de Epaminondas, isso. Como foi o atendimento? Excelente, excelente. Já fiz acordo também, já vou pagar agora dia 20. Facilitou sua vida? Facilitou demais, graças a Deus. Deu tudo certo. Agora fica um pouco mais tranquila. Né? Fico, agora eu tô feliz, né? Saí daqui feliz. Obrigado, viu, Edna? Eu que agradeço, tudo de bom, viu? Bom, é isso aí, Mirna.
Então, esse é o retrato, justamente as pessoas falando. Obrigado, viu? Muito obrigado pela participação aqui, a Edna também. Bom, Fernando, vamos falar um pouco mais sobre esse serviço, né? Porque desperta curiosidade. Aliás, a carreta ficou parada, estacionada durante um bom tempo aí por conta justamente da pandemia, da Covid-19. Mas agora voltou e tá passando aí pelo Brasil inteiro, é isso? Exatamente, a gente fez pela primeira vez a carreta em 2018, 2018 e em 2019 a gente também teve a carreta. Foram mais de 250 mil atendimentos que aconteceram nesses 2 anos da carreta rodando pelo Brasil. E agora a gente voltou com ela em 2023. A carreta começou por Porto Alegre no início de agosto e vai chegar em Manaus no início do ano que vem. Então passando por mais de 25 cidades durante esse trajeto então, todo. Anda realmente o Brasil inteiro. Anda o Brasil inteiro. A gente já passou por Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, agora em Campinas. E daqui a gente vai para Vitória na semana que vem no Espírito Santo. E você tá em todas, Fernando? Não, eu estava em Porto Alegre, também estava em São Paulo, mas ainda bem a gente tem uma equipe para acompanhar a carreta durante o trajeto todo. Bom, vamos falar sobre os números aqui de Campinas. A Mirna Abreu me perguntava, até aqui, portanto, quase 3 mil acordos foram realizados, né? 2.876. Como eu estava dizendo, né, Fernando, a expectativa é de que até o próximo sábado, a 1h da tarde, mais ou menos esse número possa também ser atendido, esse número de pessoas. Exato, só é importante reforçar, né? Esses são os números que a gente atende aqui na carreta, mas a gente também tem números que ultrapassam esses pelos canais digitais da Serasa, né? É muito importante a presença do caminhão aqui, que ele acaba estimulando uma conversa sobre educação financeira, negociação de dívidas, e as pessoas buscam renegociar também pelos outros canais, seja pelo site, pelo aplicativo, em diversas outras formas de conseguir essa renegociação de dívida também. Foram mais de 11 milhões de descontos. Isso, 11 milhões de reais em descontos concedidos, mais de 2 mil pessoas atendidas e 3 mil acordos realizados só na semana passada, isso aqui presencialmente no caminhão. Puxa vida, e aqui em Campinas então superando. O caminhão tem cor rosa, tem alguma explicação para isso? Não, a marca da Serasa, né, ela adotou a cor rosa. A gente imagina também que é uma cor que traz leveza, né, para as pessoas também, que é uma cor que... Pois essa é a ideia, né? A gente sabe, agora as pessoas também acabam falando o caminhão da Barbie, né, que está muito em alta agora, vem tirar foto no caminhão e tudo mais, o pessoal gosta. Boa, boa. E o importante, claro, né, Fernando, é negociar essas dívidas que pertencem às empresas, limpar o nome. E além disso, eu acho que é fundamental também esse tipo de trabalho, porque há de fato essa orientação financeira, né? Muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de acessar a internet, não é? E de repente essas orientações financeiras, elas acabam ajudando bastante. Como funciona isso? Como que os profissionais aqui são orientados? Legal, isso. Educação financeira é o foco do caminhão da Serasa durante esse ano, né? A gente sabe que muitas pessoas que vêm aqui, a maioria delas, claro, estão buscando renegociar umas dívidas, aquilo que já vem, como você disse, incomodando há muitos anos, trazer um alívio para a vida, mas o caminhão também oferece diversos outros serviços, como a orientação financeira. Os funcionários que estão aqui da Serasa também podem ajudar as pessoas a identificar qual a melhor opção de crédito, por exemplo, seja a pessoa que está buscando um cartão de crédito, um financiamento, seja as pessoas que estão buscando mesmo sair de uma dívida, mas não sabem qual dívida pagar, também podem ter essa orientação aqui. Sofreu uma fraude também, não sabe o que fazer. A gente sabe que as fraudes cada vez mais frequentes, infelizmente. Então sofreu uma fraude, não sabe o que fazer. Mesmo, Muito. A gente, infelizmente, existem muitas fraudes. Então a gente sempre orienta para as pessoas que forem fazer a negociação por um canal digital, ter certeza que está no aplicativo Serasa ou pelo site serasa.com.br, que são os canais seguros de negociação. Boa, aqui em Campinas esses números chamam a atenção, inadimplência é de 434 mil pessoas. Exato, esse é um número aqui de Campinas e infelizmente é um número também que a gente vê pelo Brasil, que mais de 40% da população adulta hoje está inadimplente no país, e o principal fator dessas dívidas é com cartão de crédito, né? Mais de 30% das dívidas são do cartão de crédito. Bom, vamos lá então, Serasa na estrada, fica aqui em Campinas, horários... A gente fica até sábado, 1h da tarde, durante a semana, então atendimento das 9 às 18 e de sábado das 9 às 13. Bom, pedir pra galera sempre trazer, uma sombrinha, né? Exato. Uma aguinha, o sol tá forte, né, Mirna? Nós estamos ao vivo aqui no centro da cidade.
Como eu disse, em frente aqui a Nossa Senhora da Conceição, a Catedral de Campinas. Portanto, aqui, como falou o Fernando, vai até sábado a 13h. A expectativa, logicamente, é de que muito mais pessoas possam ainda ser atendidas e, evidentemente, negociarem as suas dívidas. Muito obrigado pela entrevista, suas considerações finais, mais alguma coisa que você queira aproveitar o espaço aqui? Não, só queria reforçar realmente a questão das fraudes. A gente vê, infelizmente, cada vez é mais frequente. Então, para que as pessoas sempre tenham certeza, o aplicativo é o canal mais seguro para as pessoas que querem fazer a negociação de forma digital. Então, acho que isso é importante sempre reforçar para as pessoas. Boa, confirmando a informação então, Mirna, foi prorrogado o prazo, fica aqui em Campinas até sábado a 13h. Então, o pessoal ainda tem, claro, tempo para se organizar e vir aqui para o centro da cidade. Mirna. Obrigada, André. Olha, então você anote aí, Praça José Bonifácio, que fica bem em frente à Catedral Metropolitana. Tem alguma dúvida aí? A gente viu aí as informações do Fernando Gambara, que falou sobre os cuidados, sobre como é possível negociar as suas dívidas. A gente lembra que a Serasa, ela está ainda com essa campanha para que as pessoas tenham menores juros, sem multa e tudo mais, todas as possibilidades para você negociar suas dívidas. E como ele disse aí no finalzinho, gente, olha, cuidado com cartas que você receba por e-mail ou mensagem de WhatsApp falando que é do Serasa, propondo algum tipo de negociação. Não. Entre lá no site do Serasa ou baixe o aplicativo para fazer a sua negociação digital. Ou, claro, se você é aqui de Campinas, vá até a carreta lá da Serasa, que está na Praça José Bonifácio, no centro da cidade. Vamos falar agora de notícias da metrópole. A gente fala um pouquinho agora de Campinas. Já que a gente falou de negociar dívidas, muita gente acabou caindo aí nessas dívidas justamente porque não tem emprego. Mas agora, com um monte de feriados e datas festivas, começa a fase de empregos temporários. E seguindo a tendência desse segundo semestre do ano, o Campinas Shopping tem mais de 200 vagas abertas para contratação temporária, especialmente nas áreas de vendas e atendimento. São vagas em lojas de brinquedos, eletrodomésticos e livrarias. O Campinas Shopping informa dessas vagas são disponíveis e recebe os currículos pelo canal de atendimento do Centro de Compras, Campinas Shopping, tudo junto. Então vamos lá, atendimento@campinashopping.com.br, e a gente também pode receber aí esse e-mail lá pela recepção da administração. O Campinas Shopping fica na rua Jaci Teixeira de Camargo, 940, no Jardim do Lago, aqui em Campinas. Então anote aí, atendimento@campinashopping.com.br, ou então você pode ir até o Campinas Shopping pessoalmente. São mais de 200 vagas temporárias para esse segundo semestre. A gente lembra que aí tem Dia das Crianças, nós temos logo após, já começa a campanha de Natal, então muitas oportunidades para quem está à espera de uma vaga de trabalho. E falando em Dia das Crianças, começam também agora muitas campanhas para arrecadação de brinquedos, e a Rede Mário Gatti entrou nessa. Olha, lançou a campanha Doe Alegria. A proposta é arrecadar brinquedos para as crianças internadas em hospitais da rede. A Rede Mário Gatti lançou a campanha Doe Alegria de 2023 para arrecadar brinquedos que serão entregues às crianças internadas nas unidades pelo Dia da Criança, 12 de outubro. Veio de uma equipe,
de profissionais que nós temos na Rede Mário Gatti, da Comissão de Humanização, onde nós temos gestores e integrantes de todas as unidades. E a partir daí a gente pensou no que seria importante nesse dia, né, no mês das crianças, a gente proporcionar, né, um momento a mais de alegria, pensando principalmente que algumas crianças vão ganhar somente esse presente e que a gente poderia proporcionar esse momento para elas. A rede, ela tem os 2 hospitais, que é o Hospital Mário Gattinho, a unidade pediátrica do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, né, o conhecido Ouro Verde, e temos as UPAs. Então a ideia é que a gente possa proporcionar presente para todas essas crianças. A arrecadação ocorrerá até o final de outubro e as crianças receberão os presentes no momento da alta hospitalar. Crianças que ficam internadas, tem crianças passando por atendimento no pronto-socorro o mês todo. Então, elas precisam ser homenageadas, elas precisam, né, participar desse evento o mês todo. E não só as atividades, né, com os brinquedos, a entrega de brinquedos, mas nós vamos ter várias atividades. Nós teremos mágico, nós teremos os cães terapeutas, os contadores de história, teremos atividades pedagógicas, vamos até ter uma equipe de Star Wars aqui. Então a gente fez uma programação, né, onde a gente distribuiu essas atividades e em todas as atividades, todas as unidades nós teremos atividades que proporcionem essa alegria, não só, né, no recebimento dos brinquedos, mas que elas possam também, né, estar vendo uma unidade hospitalar de uma maneira diferente. Quem quiser ajudar, é só levar os brinquedos no prédio administrativo do Hospital Municipal Mário Gatti, na unidade de humanização. O endereço é Avenida Prefeito Faria Lima, 340. Nós pedimos que os brinquedos sejam novos, né, venham já embalados e na área externa do brinquedo, na embalagem, vem a indicação da faixa etária e qual a indicação de sexo para a criança. Porque a gente pretende, é claro, sempre doar o brinquedo de acordo, né, com a faixa etária e sexo da criança. E agora a gente vai de serviço para você que é aí da região do Jardim Capivari, porque a Prefeitura abre nesta quarta e quinta-feira, 13 e 14 de setembro, o agendamento para a castração gratuita de cães e gatos. O cadastramento pode ser feito das 9 horas da manhã ao meio-dia e depois da 1 da tarde às 4 horas na Praça Linear José Mingoni, que fica na Avenida das Amoreiras, sem número, no Jardim Capivari. Para este evento aí, que vão ser 2 dias de castração, que vão acontecer no dia 19 e 20 de setembro, são 1.000 vagas disponibilizadas. O serviço é uma realização do DPBEA, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Para realizar o agendamento, é preciso ser maior de 18 anos, apresentar o comprovante de endereço em nome do solicitante e documentos pessoais. Esta edição do programa vai esterilizar animais de tutores residentes no Jardim Aerocontinental, atenção aí você que mora na região do Capivari, Jardim Alvorada, Jardim Amália, Jardim Amoreiras, Jardim Anchieta, também o Jardim Bordon, Campos Elíseos, Jardim Capivari, o Jardim do Lago, Jardim Ipauçurama, o Itatinga, também do Jardim Morumbi, Paraíso de Viracopos, Santa Lúcia, também o Santa Terezinha, Jardim Ieda, o Jardim Pauliceia, Vila Pompeia, o Parque Ipiranga, Parque Montreal, o Parque Tropical, a Vila Lovato, Vila União, Vila Perseu Leite de Barros, quem mora também na Vila Rica. Então, se você mora em um desses bairros que eu mencionei agora, tem que ir amanhã e depois lá na Praça José Mingoni, que é conhecido como a Lagoa do Mingoni, que fica na Avenida das Amoreiras, lá no Jardim Capivari, para fazer essa inscrição para a castração.
Agora a gente vai falar um pouquinho das notícias do Legislativo, porque, olha, a gente traz aqui as informações da Câmara Municipal de Campinas. E a gente fala, você que aqui deve ter visto alguma notícia aí nos noticiários gerais sobre o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E por isso, a Câmara integra a campanha SOS Rio Grande do Sul e recebe doações de gêneros de primeira necessidade para as vítimas do ciclone até o próximo dia 17. A Câmara Municipal de Campinas está na campanha SOS Rio Grande do Sul, lançada pela Prefeitura para a arrecadação de gêneros de primeira necessidade que serão encaminhados às vítimas do ciclone extratropical que deixou mais de 40 mortos no estado e destruiu cidades como Mussum, Cruzeiro do Sul e Lajeado. Nós estamos colocando um posto de arrecadação aqui na Câmara e pedimos, que as pessoas que quiserem contribuir com essas famílias, fazendo essa doação de alimentos e material de primeira necessidade, material de higiene pessoal, que tragam aqui na Câmara. A campanha vai até o dia 17, então a gente conta mais uma vez com a solidariedade do povo campineiro para ajudar quem precisa nessa hora de dificuldade. A campanha foi lançada nesta segunda-feira pela Prefeitura. Durante uma semana, nós vamos arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene, produtos de limpeza e água. E faremos a destinação junto com mais de 2 toneladas de roupas que irão semana que vem para o Fundo Social do Estado de São Paulo e ele vai fazer chegar até o Rio Grande do Sul. É muito importante que você possa nos ajudar com essa arrecadação, fazendo a sua doação. São vários postos espalhados pela cidade, em especial nós temos aqui o Paço Municipal, a Sanasa, a Guarda Municipal, os postos cadastrados no RECAP, a própria Câmara Municipal. E se você quiser saber mais sobre essa campanha, basta você entrar no site da Prefeitura, clicar no banner e você vai ter mais informações. Vamos juntos fazer a diferença também lá no Rio Grande do Sul. Para doar, basta vir até a entrada da Câmara de Campinas, na Avenida da Saudade 1004, entre as 9 horas da manhã e 6 da tarde, ou na entrada do plenário no caso de participação em reuniões da Câmara. Isso acho que é o papel da Câmara, se unir a esse esforço. A gente precisa, quando pode, ajudar aqueles que necessitam e que passam por momentos de dificuldades como esse. Então, mais uma vez eu solicito, apelando a esse espírito de generosidade do campineiro, que aquele que possa fazer essa contribuição, trazendo alimento, material de higiene pessoal, vai ter um posto de arrecadação aqui na Câmara, na Avenida da Saudade. Conto com você para a gente ajudar essas famílias que precisam. E a gente conta também com você, já que nesse momento a gente precisa ajudar aí nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Então, lembrando, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e também, caso você tenha roupas também que possam ser doadas, traga aqui para a Câmara Municipal de Campinas, que é um dos postos de arrecadação, ou então entre lá no site da Prefeitura de Campinas e veja se tem um ponto aí mais perto da sua casa ou do seu local de trabalho. Duplicação da Miguel Melhado deixa a comunidade apreensiva. E ontem, os moradores lá do Jardim Campo Belo estiveram na Câmara e entregaram, durante a 53ª reunião ordinária, uma carta para o presidente Luiz Rossini. Confira. Moradores da região do Jardim Campo Belo relatam que as obras de duplicação da rodovia Miguel Melhado Campos geram transtornos para as famílias que moram no local. Nós vamos reivindicar primeiro uma audiência pública na nossa região. Segundo, que o prefeito nos atenda, que atenda a população. Terceiro, que a obra não tem, o projeto executivo não foi apresentado ainda para ninguém, nem o projeto da prefeitura da remoção e nem o projeto executivo da obra, e nem o estudo de impacto que eles não fizeram. Hoje nós temos casa já sendo trincada, estourada, devido à obra, tá? E não tem o comparecimento da prefeitura ou do DR para discutir esse assunto. Nós não roubamos nada de ninguém, nós somos cidadãos. E segundo a Constituição, a gente tem direito de ir e vir, e esse direito está sendo retirado, assim como a nossa liberdade. Todas essas pessoas que são famílias dignas vão ter as suas casas retiradas, e a gente não vai aceitar isso.
Enquanto a gente não tiver uma resposta conclusiva dos órgãos competentes envolvidos, bem como a prefeitura, a gente vai continuar na resistência. A gente só quer aquilo que é justo. A gente não quer nada de ninguém. A gente quer continuar morando no nosso local, que tenha paz e tenha dignidade. Além de não poder sair da nossa residência, o pó está trazendo doenças às nossas pessoas. Doenças emocionais, inclusive, que as pessoas não estão conseguindo dormir. Sabe o que é você acordar e dormir sem saber se sua casa vai ser derrubada, para onde você vai no dia de amanhã? Não somente moradores, como comerciantes também. Ele chega com apenas um anúncio dizendo que temos 30 dias para sair da nossa residência. Como assim? Depois de 20 anos. Então, assim, nós não podemos, de uma hora para outra, sair de nossa casa sem ter uma resposta de lugar para morar, com um aluguel incerto, porque o que eles falaram era 6 meses de aluguel, depois disso se vira. Então, assim, nós queremos respostas. Por isso, estiveram ontem na Câmara durante a 53ª reunião ordinária. Entregaram uma carta para o presidente do Legislativo, o vereador Luiz Rossini, e se reuniram com os parlamentares. Eles vieram, na verdade, trazendo uma reivindicação, que é uma audiência com o prefeito Dario Saad e as autoridades do DR que apresentem o projeto em detalhe sobre o alteamento da rodovia Miguel Melhar do Campos. É uma rodovia que havia uma expectativa dos moradores de trazer melhorias ali no entorno e, infelizmente, está trazendo dor de cabeça. Como eles apresentaram aqui, eles não estão sendo chamados à desapropriação. Eles estão sendo chamados a saírem daquela área sem nenhuma contrapartida, sem nenhum benefício, entende? E é justamente por isso que nós entendemos que, por eles morarem ali há mais de 30 anos, eles têm sim o direito de reivindicar, serem ouvidos pelas autoridades e terem onde morar. Houve aqui na Câmara, na Câmara esse encontro com os vereadores, inclusive com o presidente da casa, o vereador Luiz Rossini, o senhor também estava presente. Como foi esse encontro, com eles? O que eles passaram para vocês referente a essa situação, nessa conversa que vocês tiveram? Os moradores apresentaram as suas queixas, suas reivindicações. O presidente Rossini se comprometeu a encaminhar essas reivindicações para todos os vereadores e intermediar um diálogo com o prefeito Dario Saad. A gente, inclusive, agradece ao presidente da nossa casa, que está sempre aberto a receber a comunidade para esses diálogos. E como o vereador Cecílio disse aí, olha, esse grupo de moradores do Campo Belo esteve ontem na 53ª reunião ordinária trazendo aí o seu manifesto. E nessa reunião nós tivemos a votação de 10 projetos. E lá o resultado você encontra no site da Câmara Municipal de Campinas, www.campinas.sp.leg.br. Hora de falar do trabalho das comissões, porque a 4ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte teve como tema a educação antirracista. Presidida pela vereadora Guida Calisto, a reunião foi realizada no plenário da Câmara Municipal. A Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida pela vereadora Guida Calisto, realizou sua 4ª reunião extraordinária na noite da última terça-feira, no plenário da Câmara Municipal. A reunião teve como tema o debate sobre a educação antirracista, com o foco nos diálogos sobre os valores civilizatórios africanos e afro-brasileiros. A Lei Federal 10.639, de 9 de janeiro de 2003, torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino. O objetivo, segundo a vereadora, é romper com o racismo, começando esse movimento já nas escolas. O movimento negro, ao longo dos anos passados, do século XX, nós denunciamos o racismo, mas a gente também exigiu que a Lei 10.639, que é a lei que fala da cultura do povo africano e afro-brasileiro, ela fosse também uma disciplina das nossas escolas. A vereadora Paola Miguel também participou da mesa de debate e acredita que é preciso investir na formação dos professores e na reformulação dos materiais didáticos. É fundamental a gente construir uma educação antirracista para que lá na frente, quando a gente tem o ser adulto, isso não seja reproduzido.
O professor de matemática da rede municipal e representante do CONEPA, o Coletivo Negro com Práticas Pedagógicas em Africanidades, trabalha o antirracismo na escola onde atua, com enfoque na ancestralidade. Então, quando você falar de racismo reverso, lembre-se que os brancos nunca foram oprimidos e nem escravizados. Então, na minha concepção, racismo reverso é demência. Isso é um aluno de 14 anos, numa série de 7º ano, na época ele estava, fazendo as primeiras análises críticas da relação que o conhecimento de africanidades, de educação antirracista, tem propiciado para ele. E aí a gente não pode perder a noção do quão potentes somos quando nos conhecemos. Porque a cultura do povo negro tem essa coisa de reverenciar os nossos mais velhos, porque eles são portadores de experiência, eles são que nos deram a vida. Durante a reunião, ainda foi exibido um trecho do documentário Álabe de Jerusalém, de Altair Veloso. A obra conta a história de Ogundana, um africano de Daomé que nasceu há mais de 2000 anos e conheceu Jesus Cristo. Agora ele está de volta à Terra durante uma única noite num terreiro de Umbanda para contar a sua história. Existe ao tempo sem se apagar, se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá. A pedagoga e Ialorixá Célia Santos chamou a atenção para os casos de violência e intolerância religiosa, como o assassinato da líder quilombola Mãe Bernadette em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Agora, o caso é acompanhado pelo Observatório das Causas de Grande Repercussão, colegiado formado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Nós tivemos aqui na região de Campinas uma garota que foi apedrejada porque ela estava com roupas de santo. E Deus tem muitos nomes. E por que é que só o nosso causa problema? Por que é que só o nosso é demonizado? E como é que nós vamos fazer para lidar com isso? Porque uma pessoa perdeu a vida. A Ialorixá Adriana de Omolu, coordenadora executiva da Teia Nacional Legislativa em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana e coordenadora estadual do FONSAMPOTMA, que é o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, explicou o termo ancestralidade e pediu por providências quanto à onda de violência. Porque ancestral nunca foi religião. Está no nosso sangue. Está no nosso DNA. É a nossa origem, é de onde viemos. Então são formas que o racismo encontra sempre para nos aniquilar. Nós protocolamos um ofício exigindo a CPI do genocídio dos povos tradicionais de matriz africana. E sala de aula é o espaço da revolução por excelência. Por excelência. Então, quem está na sala de aula, faça a revolução. E a gente vai questionar um monte de coisa. Vai questionar um estereótipo em que coloca o povo negro como bandido, a mulher negra como desumanizada, a mulher negra como sexualizada, né? O povo negro como desprovido de intelectualidade. Fazer essa luta e que a nossa educação seja uma educação antirracista, porque a gente precisa ver os nossos alunos, os nossos negros, os nossos filhos estando representados num espaço que historicamente nunca acolheu os nossos jovens. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento votou 6 projetos em mais uma reunião ordinária. Foi a 7ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que tem como presidente o vereador Carlinhos Camelô. Também fizeram parte da mesa os vereadores Jorge Schneider e Fernando Mendes. Discussão e votação do parecer sugerido do senhor Fernando Mendes favorável ao PLO dos 208-221-2021 da emenda modificada de folhas
38 do processo 234.467, que autoriza a senhora Débora Palermo a criar um observatório de proteção integral da infância e adolescência no município de Campinas e da outras providências. Com o parecer favorável do vereador Bispo Fernando Mendes, pergunta ao vereador Jorge Schneider qual o seu parecer. Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator, então está aprovado. Ao todo, foram 6 projetos discutidos. Discussão e votação do parecer sugerido do senhor Carlinhos Camelô, favorável ao PLO 110 de 2022, na emenda aditiva de folhas 49 do processo 236.362, da autoria do senhor Permínio Monteiro, que institui no âmbito do município de Campinas o programa de valorização e apoio a protetores independentes e cuidadores de animais domésticos abandonados e da outra providência. Com parecer favorável desse vereador, pergunta ao bispo Fernando Mendes. Eu voto favorável acompanhando o relator. Pergunta ao vereador Jorge Schneider. Também acompanho o relator. O presidente do colegiado destaca ainda que a comissão votou projetos com os mais variados assuntos. Eu acho a importância da Comissão de Finanças sempre uma comissão que dá os pareceres para que os projetos vá à discussão e vá à votação da Câmara. Então, eu sempre agradeço aos vereadores aqui presentes por estar nessa, e como eu disse aqui, nós tivemos vários itens diversificados, seja na questão das mulheres, seja na vara da infância, seja todos. Então, nós temos vários projetos aqui diversificados, de vários vereadores diferentes aqui um do outro. Então, isso é importante para Campinas, que a gente analise e coloque para votação o mais rápido possível. E a gente lembra que os projetos aprovados pela Comissão de Finanças e Orçamento, que é uma das comissões de mérito aqui da Câmara Municipal de Campinas, depois que passarem pelas outras, esses projetos estão aptos para serem analisados pelo plenário da Câmara em primeira e segunda discussão. E as reuniões você confere lá no site da Câmara Municipal de Campinas, no YouTube da TV Câmara Campinas, youtube.com/TV Câmara Campinas. Vamos falar de outras reuniões que aconteceram aqui na Câmara Municipal, porque olha só, por iniciativa da vereadora Paola Miguel, a Câmara sediou o primeiro seminário da Comissão Consultiva Mista do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. A Câmara Municipal de Campinas sediou o primeiro seminário de 2023 da Comissão Consultiva Mista do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, presidida pela vereadora Paola Miguel. Participaram do evento diversas entidades representativas dos servidores públicos paulistas. Eu acho que é fundamental a gente ocupar esse espaço com uma temática tão importante que é o IANSP, né? Durante a reunião foi discutido vários assuntos, como o aumento das alíquotas sem melhoria na qualidade dos serviços prestados, os médicos, clínicas e laboratórios que não são devidamente pagos e ainda a luta por um conselho de administração com transparência e de qualidade. Estão atrasados. Tanto que esses atrasados eu peço para a comissão municipal, regional, entidades, quando tiver um atraso de um médico credenciado, uma clínica, manda nesse formulário mesmo, mas coloca lá o nome da empresa, endereço, valor e não recebe desde tal mês. Não precisa cópia da nota fiscal que apresentou, nada. Só esses informes para eles darem um parecer para ver como que vai ser feito o pagamento. Eu estou com 6, 7, 8 empresas que eu dei entrada na semana passada. Está, sim, com dificuldade porque está com falta de verba. Só que a cobrança é em dobro que a gente está fazendo. A gente vai fazer aqui um bendito muro das lamentações, onde eu digo que fui bem atendida e minha cooperativa diz que foi mal atendida. Então a gente tem que parar com essa linha, nós temos que bater de fato na contrapartida do governo, bater firme na questão da auditoria e na questão do direito de tratamento à saúde com qualidade, respeito e dignidade, que aqui a gente paga e não paga pouco.
Vereador Cirilo realiza debate público sobre projeto de sua autoria que trata da arborização em Campinas. O vereador Luiz Cirilo discutiu na última semana com a sociedade civil a proposta da arborização em Campinas. O projeto foi apresentado em fevereiro deste ano, aprovado em primeira discussão e está para manifestação das comissões pertinentes quanto ao mérito e deve ainda ser discutido em audiência pública. Nós temos uma legislação no município de Campinas, uma legislação boa que trata da arborização, feita a várias mãos. É uma legislação que, no decorrer da evolução da própria sociedade, do direito, a cidade, por exemplo, ela cresceu, e aí eu falo uma opinião minha, ela cresceu até de forma desorganizada, como outras cidades até, e ela precisa, no que se refere à arborização, ter uma adequação para os dias de hoje. Nós vivemos em pleno século XXI, nós estamos no ano de 2023, e tem alguns apontamentos, tem algumas regras que a lei exige, que a lei disciplina, que podem ser alterados. Precisa de duas coisas. Alguém tomar iniciativa, e isso eu tomei. Precisa de uma outra coisa, o projeto ser amplamente discutido, principalmente com pessoas técnicas. E isso eu começo a fazer principalmente no dia de hoje. O vereador Paulo Gaspar, que é o presidente da Comissão Especial de Estudos da Arborização Urbana, falou da importância da mudança na legislação. Nasceu a comissão com aquela discussão em relação aos dois acidentes que houveram tanto no Bosque quanto no Taquaral, e esse é apenas a ponta do iceberg, né, do problema, porque a gente discute a questão num âmbito muito maior, que é a gestão da arborização urbana na cidade de Campinas, que é problemática, que é histórica, que não é só em Campinas, são todas as grandes cidades. Ela é uma problemática que é uma questão de gestão, né? Então, a legislação ela é muito importante que ela seja muito boa, como nós já temos. O vereador Cirilo tem o ímpeto de melhorar, agilizar algumas coisas, mas, por melhor que seja a legislação, se não houver uma gestão eficiente, a letra fica morta, né? E a gente vê que a crítica das entidades aqui presentes, da sociedade civil, a principal crítica é a não participação, a não transversalização da gestão da arborização na cidade. Para a presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, é preciso que a população tenha consciência sobre a importância da arborização. O que mais nós precisamos é que a população comece a valorizar a arborização urbana como algo que envolve a nós todos como cidadãos, como munícipes, como cidadãos de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil e, vamos dizer, do mundo. Então, nós vamos ter que entender que as árvores são da natureza e é essa natureza que está em perigo. E o mundo está em perigo pelos descuidos que a gente tem impingido à própria natureza. Então, a gente está no tempo das emergências climáticas. A presidente do movimento Resgate Cambuí fez algumas sugestões para a modificação da proposta. É um parecer que contém análises de divergências, incongruências, etc. É mais ou menos o que a gente sempre faz no CONDEMA. E aí a gente pegou a parte da justificativa e deu forneceu uma série de argumentos e documentação sobre o que a gente acha que tem que ser melhor estudado ou modificado. Isso tudo com exemplos. Sem ter lido uma linha, eu já te agradeço de ter... Eu que agradeço. E se precisar mais, a gente tem 9 teras de informação. Perfeito. Então, com certeza, a gente pode ajudar. O pesquisador da Embrapa parabenizou a iniciativa dos legisladores e disse que é preciso, sim, pensar em uma nova legislação. Muito tem se falado do que deveria ter sido feito há muito tempo.
e às vezes a gente não encontra tanto espaço para falar o que nós podemos ser mais proativos, ou então até mesmo propondo alternativas aí para o que está vigente. Nesse sentido, quando se abre uma discussão sobre uma nova lei, se traz uma proatividade. Então, a gente tem que, de alguma forma, parabenizá-lo nesse sentido. Assim como eu parabenizo também o vereador Paulo Gaspar, o vereador Paulo Búfalo e outros, vereador Cecílio, que também está à frente do fórum, da frente parlamentar, o próprio Rossini, que levantou algumas questões, que é o autor da antiga lei de 2003, da atual lei, na verdade. Então, isso tudo é muito válido. Mas o nosso questionamento é o momento e como a gente poderia fazer de uma forma um pouco mais ampla essa discussão. A plateia participou do debate com ideias e exemplos de outros municípios que atualizaram a legislação sobre o tema. Cirilo falou da importância das contribuições para a melhoria da proposta. Que é necessário manter o que está bom, é necessário a gente começar a colocar a mão na ferida e talvez outros temas que vocês, como técnicos, apontem, possamos tentar incluir. Eu entendo que chegou o momento da casa discutir. E eu não vou me furtar isso, independente de ter posicionamentos, às vezes, divergentes. Está dentro da democracia, penso diferente do Cirilo. Perfeito, desde que me respeite, claro que eu vou também divergir de forma muito respeitosa. É que eu não poderia deixar, porque nós temos alguns telespectadores que estão nos acompanhando. Na verdade, não está se dando uma carta branca para o jardineiro fazer qualquer tipo de poda de arbusto, quanto mais de árvore. O que está se dando é um poder a um cidadão, que nós temos deveres e obrigações, isso a própria Constituição fala. E na última semana, a Câmara Municipal de Campinas realizou a 31ª audiência pública, que foi comandada aí pela Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. O objetivo foi a apresentação e discussão do relatório trimestral de prestação de contas dos valores arrecadados com as multas de trânsito aqui em Campinas. Veja na reportagem. A 31ª audiência pública da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário foi realizada no plenarinho da Câmara, na manhã da última quarta-feira. A reunião foi conduzida pelo vereador Cecílio Santos, membro da Comissão de Mobilidade Urbana. O objetivo da audiência foi apresentar e discutir o relatório trimestral de prestação de contas, da arrecadação com as multas de trânsito e a destinação dos valores, como determina a Lei Municipal 15.974 de 2020. Os dados apresentados são referentes à prestação de contas do segundo trimestre de 2023. Participou da audiência a diretora administrativa e financeira da INDEC, empresa que gerencia o trânsito de Campinas, Marta Pires Barbosa. Segundo a diretora administrativa e financeira da INDEC, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito é aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, policiamento, fiscalização, renovação de frota e em educação de trânsito. De acordo com Marta, foram mais de 172 mil penalidades aplicadas. Com os descontos dos impostos, a arrecadação líquida no segundo trimestre de 2023 foi de 18 milhões. A INDEC realizou mais de 3 mil abordagens educativas. É um balanço que nos mostra que nem sempre no trimestre fecha a conta. A empresa investe na sinalização e na educação de trânsito, às vezes mais do que arrecada. Isso é importante para a gente perceber ali o volume de demanda para a sinalização, não é? Para a educação de trânsito e, às vezes, a arrecadação. Então, mostra também que o objetivo não é simplesmente punir, arrecadar, mas educar e sinalizar adequadamente, até para orientar a fluidez do trânsito. Teve a campanha de bebida e direção em 15 bares com 1.600 abordagens.
teve ações e blitz educativas para pedestres, 2.000 abordagens, passeio ciclístico, 1.600 participantes, idosos em movimento, eventos online e presencial com 320 participantes. O vereador destacou a importância da audiência pública para dar transparência ao trabalho da INDEC. O intuito é justamente de dar transparência a esses dados, né, o volume arrecadado pela INDEC e os investimentos, né, na educação de trânsito, na sinalização. Então, é importante que essa planilha ela fica à disposição da população na página da Câmara, já está à disposição na página da INDEC também. E por iniciativa da vereadora Paola Miguel, aconteceu aqui na Câmara uma homenagem à Associação Cornélia Viegli. A Associação Cornélia Viegli foi homenageada na Câmara Municipal de Campinas. Uma homenagem que teve a iniciativa da presidente da Comissão de Direitos Humanos, a vereadora Paola Miguel. É com uma grande honra que a gente está aqui para essa homenagem, 30 anos da Associação Cornélia, aqui na cidade de Campinas, que funciona desde 1993, né, com reabilitação psicossocial, e tem o reconhecimento tanto na esfera municipal, estadual e também federal. A associação oferece as oficinas de trabalho e espaço alternativo e estratégico e contribui na inclusão social. Cria condições das pessoas poderem participar ativamente de atividades de produtividade. A Associação Cornélia Viegli é uma organização sem fins lucrativos que atua desde a sua fundação em 1993 na reabilitação psicossocial de pessoas que sofrem de transtornos mentais. Reconhecida como de utilidade pública nas esferas municipal, estadual e federal, a instituição possui também o certificado de entidade beneficente de assistência social. Muito contente, feliz de estar aqui na casa, representando de uma forma muito honrosa, né, uma associação e representando, né, uma associação que completa 30 anos, já completou 30 anos e a gente está realizando as celebrações agora este ano, né, neste mês. E também orgulhoso de representar um time guerreiro, um time muito participativo, um time que se preocupa muito com o cuidar, com a questão da inclusão de pessoas, né? A associação oferece as oficinas de trabalho como espaços alternativos e estratégicos que contribuem na inclusão social. E é bom saber, e vem aqui, na verdade, cumprimentar e homenagear também a Associação Cornélia por esses 30 anos. É muito interessante a gente ver os números, os dados, né? O que a associação tem feito, tem produzido, em parceria também com o SOS Rua, voltado para uma população que é mal compreendida. O fenômeno da população em situação de rua é mundial. Campinas, são vários fatores que levam as pessoas a viverem naquela condição, mas a sociedade não compreende. E muitas vezes exige atitudes que são até ilegais, inconstitucionais, e ficam cobrando respostas que às vezes não existem, né? E saber que a Associação Cornélia, junto com toda a equipe do SOS Rua, das oficinas, tem dado uma atenção para aquelas pessoas com esse olhar de respeito à pessoa humana que está ali naquela condição é fundamental. Então, apenas cumprimentar, parabenizar, conte conosco, parabéns, Paola. Eu acho que trazer esse assunto e essa oportunidade de dar visibilidade ao trabalho de vocês aqui na Câmara, na TV Câmara, vai ficar registrado, faz parte da nossa obrigação. E por iniciativa do vereador Edivaldo Cabelo, a Câmara realizou um debate sobre o Dia Municipal do Piloto de Drone e o Dia Municipal do Drone na Escola. O vereador é autor de 2 projetos de lei sobre esse assunto e que tramitam aqui na Casa de Leis. A ideia é aproximar os estudantes do universo dos drones e ainda valorizar essa atividade que já é classificada como a profissão do futuro.
O vereador Edivaldo Cabello presidiu na manhã de segunda-feira uma consulta pública para debater sobre o Dia Municipal do Piloto de Drone e o Dia Municipal do Drone na Escola. A reunião foi realizada no plenário da Câmara Municipal. O parlamentar é autor de 2 projetos de lei que atualmente tramitam no Legislativo a respeito do tema. Um deles pretende instituir no calendário de Campinas o Dia Municipal do Drone na Escola, que seria comemorado anualmente no dia 10 de maio. Nesse caso, o objetivo é levar aos estudantes uma experiência de imersão no universo dos drones, proporcionando um dia de atividades e recreação nas escolas. Para o vereador, a ação pode ir além do lúdico e ainda despertar nas crianças o interesse pela profissão. A área está em expansão no Brasil e conta com pouca mão de obra. Já é visando o mercado de trabalho, preparando esses jovens para uma profissão que vai trazer até ele a possibilidade dele sonhar e ser grande, saber que é possível ele ter acesso juntamente com esse projeto. Outro projeto do vereador quer instituir na cidade o Dia Municipal do Piloto de Drone. A data seria celebrada todo dia 20 de junho de cada ano. Desde 2017, o que era apenas uma brincadeira virou profissão com a primeira regulamentação do uso de drones no Brasil pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A ideia da proposta é reconhecer a importância desse profissional. Então, nós temos que sim valorizar esses pilotos e esses novos talentos que surgirão. É uma homenagem que nós gostaríamos, porque nós entendemos que hoje ser piloto de drone já é uma profissão do futuro que chegou até nós. Também participaram do debate o consultor especialista em drones, que idealizou o projeto Drone na Escola, e outros 2 professores envolvidos com a iniciativa. Segundo Sérgio, o projeto começou em 2016 com o nome Drone para Todos, no Centro Comunitário Jardim Santa Lúcia, como ferramenta para a inclusão tecnológica dos jovens. E neste ano já foi firmada uma parceria com o Estado de São Paulo, por meio do Centro Paula Souza, para levar o curso de drone para toda a rede de escolas e faculdades técnicas. Então a gente gravou tudo isso, eu, Vinícius e o Guilherme, aqui em Campinas, em estúdio, e a gente está oferecendo para todos os alunos da rede o curso à distância, o curso Drone na Escola à distância. Então, esse curso ele tem possibilidade de atingir mais de 300 mil alunos. Nosso trabalho, nesse projeto Drone na Escola é desmistificar essa ferramenta, trazê-la para o contexto educacional, abordando as suas ênfases, como eu falei, desmistificando algumas questões, abordando aspectos sobre segurança, boas utilizações, para que os jovens de hoje cresçam e já tenham não só um primeiro contato, mas já estejam capacitados na utilização. O Vinícius, por exemplo, teve contato com o mundo dos drones ainda enquanto estudante do ensino técnico. Depois, chegou até a experiência de instrutor. Os drones representam uma ponte para o futuro, com inúmeras aplicações nos setores de agricultura, logística, segurança, entretenimento, entre outros. O potencial dos drones ele não se limita apenas à esfera profissional. Eles também podem ser uma ferramenta para a educação, inspirando jovens mentes a explorarem a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática. A expectativa do vereador é que os 2 projetos sejam aprovados pela Casa de Leis. Eu não tenho dúvida, porque eu sei que essa casa trabalha, os nobres pares trabalham justamente pelo crescimento social e econômico da cidade, mas que para que isso aconteça, os nossos jovens precisam estar empregados. E todas essas reuniões que você acompanhou agora, você pode conferir na íntegra lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Hora de falar de finanças. O que é inflação? Como ela é gerada e por que ela impacta tanto a vida da população brasileira? O Na Ponta do Lápis vai responder essas e muitas outras questões a respeito desse tema.
pessoal, está começando mais uma edição do Na Ponta do Lápis. Eu já agradeço a sua audiência e participação aqui na programação da TV Câmara Campinas. Você sabe o que é inflação e o porquê que ela impacta no seu bolso? Então, é o que nós vamos descobrir agora com o professor de finanças aqui da PUC Campinas, Adilson Bassan. Adilson, agradeço muito a sua participação aqui no nosso quadro da TV Câmara Campinas. Eu que agradeço a oportunidade aí por estar dialogando com vocês. Muito obrigado. Imagina, nós que somos gratos. Professor, para começar o nosso bate-papo aqui e explicar um pouquinho para as pessoas que estão em casa, o que é a inflação? Vamos lá, o que é inflação? Podemos, de uma forma bem simples, dizer que a inflação é o aumento generalizado dos preços. Subindo, 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 mas com uma outra contrapartida. O nosso poder de consumo não acompanha. Se os preços estão subindo e o meu poder de consumo não acompanha, eu tenho uma inflação. Assim, o meu poder de compra, aquilo que a gente chama de poder real de compra, ele não acompanha o aumento generalizado dos preços. E isso vai impactando no nosso bolso, porque o salário ele não está subindo, mas eu vou sentir esse aumento no mercado. Os preços estão cada vez maiores e, em contrapartida, o nosso salário ou na mesma ou até reduz, né? Exato. Sendo assim, a minha capacidade de poder real de compra, ela diminui. Se eu tenho um aumento generalizado dos preços e o poder de consumo diminuindo, eu tenho a inflação. Algo bastante curioso, que lá na minha época, um pouquinho de criança, eu participei, por exemplo, de uma época inflacionária muito alta. E eu, inclusive, trabalhei no supermercado, remarcando de manhã, de tarde e final de tarde. Era quase o dia todo remarcando. Com aquelas maquininhas. Exato, aquele plec, 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 né? Foi uma grande experiência. E ali, na prática, eu já aprendi o que era a inflação. E hoje a gente está vivendo a situação. Não vamos dizer que a nossa inflação ela é uma das mais altas aí do mundo, mas qualquer inflação impacta no bolso do consumidor, principalmente aquele que tem um ganho menor, principalmente aquele que não tem o ganho e muitas vezes então não consegue consumir o básico. Aí a gente mede a importância de verificar o aumento de preço dentro de uma cesta básica, né? Ou seja, de repente eu não consigo comprar nos dias de hoje 1 quilo de arroz que eu conseguia comprar um mês atrás. Isso vai, de fato, prejudicando a vida da população. Professor, até nossa próxima questão é sobre isso. Quais são os principais impactos que a inflação tem na vida do brasileiro, né, da população? O impacto ele é direto, muito direto, na mesa do consumidor. E ele presencia isso no supermercado. Esse mês eu vou no supermercado, eu consigo comprar, como comentamos, 2 quilos de arroz com o dinheiro que eu tenho. No próximo mês, o salário não mudou, mas o preço subiu. O meu poder de consumo diminui. Eu não consigo mais comprar os 2 quilos de arroz. Logo, nós precisamos colocar na mesa um mix, né, de alimentos, podemos dizer assim. E o consumidor, então, começa a verificar aquilo que ele pode trocar, aquele produto substituto. Então, o brasileiro, por si só, ele é bastante astuto dentro dessa questão, isso começa a afetar ele. Olha, eu comprava frango, vou optar pelo ovo, por exemplo. Ou, de repente, ele deixa de comprar a sua chamada proteína, por exemplo, ali, porque ele não consegue comprar mais. Isso começa, de fato, a ter impactos muito mais lá na frente. Vamos tentar refletir uma seguinte situação. Se eu não tenho uma boa alimentação, possivelmente eu posso ser acometido por uma doença qualquer. Se eu for acometido por uma doença qualquer, para onde eu vou? Eu vou lá para o pronto-socorro, lá para o posto de saúde, por exemplo. E isso vai acarretando em gastos maiores para quem também? Para o governo, para o SUS. Então é uma bola de neve, de fato, esse efeito inflacionário. E quando nós não conseguimos aqui, navegar entre eles, ou seja, conseguir de fato ter um equilíbrio. E como você perguntou, aonde que a inflação afeta? É de fato na boca do consumidor, na alimentação.
É onde ela mais reflete, então, porque tem outros setores que aumentam também o preço, remédios, serviços. Sim, outro ponto importante que você tocou, alimentação, remédios, principalmente para aquele que é aposentado, aquele que é o pensionista, que tem o dinheirinho contadinho, por exemplo, aumentou o medicamento, eu tenho de fato ali o meu salário comprometido. Está comprometido para consumir alimentação. Vale ressaltar que a questão do medicamento, inclusive, ele tem uma liberação de aumento autorizada pelo governo periodicamente. Mas quando vem esse aumento, ele vem no reflexo da inflação que aconteceu e agora eu preciso ajustar o preço. E nós somos pegos aí de surpresa, né? Ou seja, a gente não sabe para que patamar que vai o preço desse medicamento. Mas não é somente na alimentação. Eu preciso, de repente, de combustível para poder transitar. Se eu tenho um certo contexto de inflação, aumento de combustível, aumento do pneu, aumento de serviços automotivos. Por que eu estou falando do automotivo? Falando do caminhão. Aumentou todos esses elementos, aumenta frete. Aumentou frete para entregar o alimento até o supermercado. O que ocorre? O supermercado vai incluir no preço do frete lá no alimento. Então, podemos dizer assim, não é uma bola de neve, mas uma rede, é um ciclo constante. Isso vai acarretando a dificuldade para o consumidor, que vai perdendo o seu poder de consumo. Agora, professora, a gente fala muito em inflação, os noticiários sempre estão falando sobre esse tema. Ela é importante para a economia do país? Em que sentido? O que ela significa? Ótimo, bela pergunta. Vamos remeter um pouquinho, vamos falar um pouquinho em uma pauta que está sempre vigente, que é a chamada taxa Selic. Isso vai trazendo um panorama muito importante para a gente. O que é a taxa Selic? É a taxa básica do governo, é ali que ele tem o seu acompanhamento. E o que a taxa Selic ela reflete? A taxa Selic ela tem uma base para que a gente possa ter uma taxa de financiamento. Preciso de um dinheiro, vou no banco, a taxa Selic é um embasamento para que o banco oferta o crédito. Quanto maior a taxa Selic, por exemplo, possivelmente mais caro se torna o crédito. Isso vem em cadeia. Logo, se eu estou precisando, eu como empresário, tomar um crédito, eu tomo um crédito um pouco mais caro, por exemplo, esse crédito mais caro ele vai refletir onde? Lá no consumidor final. Isso começa a ter um impacto bastante forte no nosso dia a dia. Então a visão que a gente precisa ter, de fato, é tentar entender esse contexto econômico. E por que então, a pergunta que você faz, a inflação é importante no contexto econômico? Vamos pensar que o governo, ele inclusive precisa de dinheiro para se manter. Se o governo precisa de dinheiro para se manter, a iniciativa privada também precisa de dinheiro para se manter. Se eu tenho preços cada vez mais altos e eu estou perdendo a capacidade de consumo, eu estou deixando de comprar. A iniciativa privada deixa de faturar, os mercados deixam de faturar. Consequentemente, deixa de recolher imposto. Deixando de recolher imposto, o governo tem menos dinheiro para poder fazer as suas infraestruturas, né? Saúde, moradia, investimento de uma forma geral. Então a inflação, de fato, ela começa a ter um ponto bastante crucial, determinando aumento ou diminuição de consumo. Se diminui o consumo, uma loja, por exemplo, perde faturamento, pode ter uma tendência a uma falência, por exemplo, e o governo sem dinheiro para se manter. Então a inflação realmente ela é realmente importante, né? Ou seja, pensar de uma inflação equilibrada. Não vamos dizer também que a inflação muito baixa também é interessante. Isso que eu até ia perguntar, se também não era prejudicial para a economia, a inflação também está lá embaixo, porque ela tem que ter um equilíbrio. Não é isso, professor? Exato, tem que tentar manter o equilíbrio, tudo no equilíbrio. Pensando em preços, se a inflação ela tem uma queda muito forte e os preços estão ali bem baixos, podemos dizer assim, o que vai acontecer? Toda uma população vai consumir.
População consumindo, o que vai acontecer na sequência? Vai faltar produto no mercado, vai faltar matéria-prima e os preços começam se ajustando. É aquela relação da oferta e procura. Lógico, nós precisamos de um equilíbrio. Chegar nesse equilíbrio que é a chave do sucesso. É a pergunta de milhões para muitos economistas. Muitos países tentam aí, né, chegar, descobrir, manter esse equilíbrio, né? Exato. O equilíbrio é a chave de tudo. Agora, chegar no equilíbrio realmente é delicado. Professor, o que gera a inflação? Muito bem. Nós temos vários pontos que podemos citar que geram a inflação. Aumento de preço, por exemplo, mais por uma intenção do empresário. Quero aumentar o preço do meu produto. Aumentou o preço do meu produto, por exemplo, consequentemente, o que acontece? De repente eu vendo um produto final ou vendo uma matéria-prima. Se for a matéria-prima, em cadeia, o produto final ele tem um determinado aumento. Outra situação, olha, trabalhadores na empresa. De repente o trabalhador está dizendo assim, puxa vida, meu salário está muito baixo. Eu preciso ter um aumento. Ele bate na porta do chefe, preciso de aumento. O chefe pensa, ok, vou te dar um aumento, perfeito. Mas o aumento do salário do trabalhador vai para onde? Vai para o produto que o consumidor vai comprar. Sempre a gente tem um reflexo sobre isso. Então nós temos uma inflação por demanda, como você comenta, o que faz a inflação? Por demanda. Estou buscando, querendo comprar produto. A onda agora é celulares, vou comprar. Então vamos aumentar o preço do celular. Inflação por demanda, inflação por aumento de encargos, impostos, por exemplo, a gente tem esse contexto, é um reflexo no preço. A mão de obra, aumento em função da mão de obra. Uma matéria-prima específica que de repente eu não tenho, ou tenho uma dificuldade para fazer a sua produção, eu tenho ali um aumento. Vale ressaltar também o que reflete em aumento de preço, muitas vezes, né? Ou seja, em produtos específicos, lançamentos, e tudo isso gera-se uma cadeia no mercado. Professor, existem diversos tipos de inflação. Quais seriam eles? Os tipos de inflação? Os tipos de inflação. Ou seja, exatamente isso, os tipos de inflação. Inflação por demanda. Ou seja, está aumentando a inflação por demanda. Produto escasso, então eu tenho a inflação por demanda. Mais uma vez, a questão do aumento de mão de obra. Então a gente tem a inflação por aumento de mão de obra. A gente tem a inflação por aumento, por exemplo, aí, de incentivos ou desincentivos fiscais, por exemplo. E todas elas impactam igualmente na vida do brasileiro? Ou tem algum tipo que você fala assim, nossa, esse tipo vai impactar mais, vai prejudicar mais a economia ou não? Na verdade, quando a gente fala de aumento de mão de obra, aumento por demanda, o chamado cai os incentivos fiscais, por exemplo, tudo isso tem um reflexo no consumidor. Logo, a gente vai observar, será que o empresário quer perder a sua fatia? De repente, se o empresário não quer perder a sua fatia, ele diminui margem de lucro e isso não reflete. Porque nós temos um ponto muito importante. Se nós repassarmos como empresários, por exemplo, tudo que tem em aumento de preço, será que o consumidor continua a comprar? Então o impacto ele acontece. Cabe quem está ofertando o produto, ofertando o serviço, se vai repassar isso para o consumidor ou não. Então essa é a gente deixa até uma dica aí para o empresário. Será que a gente consegue suportar? Se conseguir suportar, seria interessante para que o consumidor continue consumindo e ele continuando consumindo tem um volume cada vez maior e assim talvez ele consiga... A economia, né? Não parar, né? Exato. E esse ponto que você comenta, a economia precisa girar. Se eu não tenho um giro econômico, por exemplo, o que acontece? Acontece que muitos deixam de arrecadar. O governo, então, desde o municipal ao federal e a iniciativa privada também. Vale ressaltar que muitas vezes a gente tem ali o chamado evento econômico. O que é o evento econômico? Olha, eu compro. Estou comprando, mas estou parcelando. Bacana. Que é um erro muito comum, muitas vezes, nosso.
e não ver o preço do produto em si de uma forma geral, os juros inclusos. Mas se a parcela cabe no nosso bolso, a gente vai consumir. De repente, por situações diversas inflacionárias, a pessoa pode perder o trabalho. É um impacto, né, que a gente não comentou também muito forte. Eu não tenho um giro de produto, possivelmente um trabalhador seja desligado. Eu não consigo pagar, por exemplo, a minha parcela. Não conseguindo pagar a minha parcela, aquela loja, aquela empresa vai deixar de arrecadar. Deixou de arrecadar, não está entrando dinheiro para ela. Mais uma vez, a gente não tem o dinheiro circulando na economia. Certo. Professor, como combater a inflação? Existe algum método, algum jeito? Como a gente comentou, né? Os países vivem tentando aí, ficam na corda bamba, né? Tentando fazer esse equilíbrio. Tem algum segredo para isso? Olha, não vamos dizer o segredo, mas se o país, né, se nós conseguíssemos equilibrar uma relação de produção e consumo, seria de fato o melhor dos mundos, mas isso é difícil de acontecer. É o que nosso país tem feito, o americano tem feito, todos têm feito. Se de fato aquilo que a gente produzir conseguisse, por exemplo, ser totalmente vendido. Como a gente fala produzir, vamos pensar no contexto, tanto a produção de um produto eletrônico como a produção de alimentos, né? E assim, o trabalhador conseguindo consumir, a gente tem um ciclo perfeito, mas não se tem um segredo, se tem, de fato, aí uma certa dificuldade ou um grande desafio. Por que um grande desafio? Porque cada empresário, por exemplo, cada momento é um momento e eu tenho buscando, né, eu como empresário buscando o meu preço, a melhor performance para mim. Então, muitas vezes, equilibrar aquilo realmente é complicado. E cada momento do país é único, né? Tem períodos políticos, outros, às vezes acontecem guerras também que influenciam nos preços. Exato. Um ponto importante, existem algumas variáveis aí dentro do contexto econômico que foge o nosso controle. Quando eu digo foge o nosso controle, foge o controle do governo, foge o controle do empresário. A taxa de câmbio, por exemplo, que é um dos fatores que nós não comentamos. Se eu preciso fazer compra internacional para entregar, para ter uma matéria-prima aqui, por exemplo, eu não consigo ter o controle da taxa de câmbio. Logo, uma taxa de câmbio alta prejudica a nossa performance como país. O pão francês, a farinha é cotada em dólar, por exemplo, muitas vezes. Mas espera lá, eu não estou ligando para a inflação porque eu só gosto do pãozinho francês, mas ele também tem aqui uma cotação. Está tudo relacionado. A dificuldade é essa, é ter o equilíbrio. E não é fácil manter o equilíbrio. Professor, para a gente finalizar a nossa conversa, quais seriam as principais palavras que você colocaria para falar sobre inflação? Muito bem, falando de inflação, mais uma vez, o que é inflação? Aumento generalizado dos preços. Um ponto importante para a gente, se nós estamos vivendo em pontos inflacionários, nós precisamos tentar buscar aquele produto, aquele serviço que me atende da melhor forma possível, mas com grande pensamento. Sair daquele consumir mais para consumir melhor. Consumir com consciência. Não só os produtos que a gente tem ali, vamos dizer, supérfluos, mas também a questão da alimentação. Por que isso? Para que a gente não seja prejudicado lá na frente por uma certa dívida. Em momentos inflacionários, onde o aumento de preço está aí, a gente perde o poder de consumo, se nós entrarmos em dívidas e tivermos que pagar juros, realmente vai ser muito complicado sair desse momento. Então, não vamos dizer uma dica, mas uma mensagem muito forte é, de fato, passar a consumir muito, deixar de consumir muito para consumir melhor, identificar a minha real necessidade. Aquela palavrinha muito interessante para a gente, eu preciso ou eu quero. Muitas vezes, se eu quero, será que é o momento de comprar? Se eu preciso, é um medicamento, eu vou ter que comprar. Realmente estabelecer essas prioridades. Exato. Professor, agradeço novamente a sua participação, disposição em estar aqui conosco nesse quadro. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
O Na Ponta do Lápis de hoje vai ficando por aqui. Você pode acompanhar esse e nossos outros quadros da programação no YouTube da TV Câmara Campinas e também mandar sugestões para o nosso WhatsApp. Até breve, até a próxima edição. Tchau, tchau! Hora de falar de um tema que o Câmara Notícia traz toda semana aqui, a adoção responsável. Adotar um animalzinho é uma atitude maravilhosa e ver a sensação de felicidade dele ao ganhar um novo lar é indescritível. Por isso, está no ar o quadro Adote um Bichinho. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem a Lua de 10 meses, castrada, educada, uma feliz companhia para sua família. Se quiser adotar, entre nas redes sociais da associação e preencha o formulário. Os protetores independentes também têm vários bichinhos esperando por adoção. Esse é o Lion, um pitbull de 10 anos, castrado, extremamente carinhoso e lindo. Ele é porte médio e tem que ser filho solo. Seu antigo dono teve que mudar de estado e não conseguiu levá-lo. Se você tiver espaço e quiser adotar, entre em contato com o Sandro ou a Sueli. Essa gatinha linda, meiga e engraçadinha está para adoção. Ela tem 6 meses, é castrada e vacinada. Para adotar ou mais detalhes, entre em contato pelo número que está na sua tela. Maia tem 1 ano, porte pequeno, delicada e amorosa. Ela até parece um salsichinha, mas é uma prima bem distante. Maia foi resgatada e está à procura de um lar com uma almofada bem macia para se deitar. Panqueque e Bless, 2 cachorrinhos de 1 ano que parecem irmãos. Já são castrados e vacinados. São de porte pequeno, obedientes e muito bonzinhos. Já passaram por muito medo e dificuldades e, apesar de tudo, são muito gratos a todos que lhe dão carinho. Essa adoção pode ser individual ou conjunta. Se interessou, entre em contato com a Mari. E o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal tem 4 animais na lista de adoção de hoje. O Jô, esse cachorrinho de pelagem caramelo e orelhas caídas, está castrado, vacinado e vermifugado, disponível para adoção responsável. Ele é muito carinhoso e adora fazer amizades com pessoas e outros cães. Bruce é de porte grande e, apesar do tamanho, é um pouco assustado. Ele está castrado e vacinado, pronto para te fazer companhia. Leônidas é um gato adulto de porte médio, com pelagem mesclada com as cores cinza e marrom. De olhos azuis e cara de sério, foi resgatado em 2022 e hoje está pronto para morar com a família. Essa cara de desconfiada é da Sharon. Ela é adulta e de porte grande, de pelagem tigrada e adora fazer amizade com outros felinos. Os interessados devem se conectar ao portal animal.campinas.sp.gov.br, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos.
Vamos falar sobre a previsão do tempo, porque para esta quarta-feira, a aproximação de uma frente fria que estará avançando pelo sul do país e vai chegar ao oeste paulista ao entardecer, deve influenciar as condições de tempo aqui na nossa região, intensificando o calorão durante o dia e favorecendo o aumento de nebulosidade entre a tarde e à noite. Amanhã, olha só, as temperaturas ficam entre a mínima de 19 graus e a máxima de 34, mas a umidade do ar ainda está bem baixa, olha, 20%, então segue aquela orientação para muita hidratação, cuidado no tempo mais quente para não fazer atividades físicas ao ar livre e tudo mais, hein? Olha, por hoje a gente fica por aqui, o Câmara Notícia volta amanhã a partir do meio-dia e continue com a programação da TV Câmara Campinas. Uma boa tarde.